Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai explorar uma ideia muito provocadora. E se a teoria geral da administração fosse, bem, com a cara do Brasil? Bora mergulhar nessa história. Já pararam para pensar nisso? Parece que, quando o assunto é gestão, a gente sempre olha para fora. Os livros, os exemplos, as teorias, quase tudo vem de outros países. Mas e a nossa realidade? E o nosso jeito de fazer as coisas? É essa pergunta que dá o pontapé inicial na nossa conversa de hoje. De um lado temos a turma de sempre, né? Taylor, Fayol, Mayo, os pais da administração clássica que todo mundo estuda. Mas, do outro lado, o material que a gente analisa hoje propõe uma troca. Que tal aprender gestão com Pelé, com Juscelino Kubitschek, com o industrial Matarazzo? O que esses ícones brasileiros podem nos ensinar? E aqui está a essência da proposta, dita pelo próprio autor. A ideia não é de jeito nenhum apagar o que já foi construído. É o contrário, é construir em cima, é criar uma TGA que fala a nossa língua, que entenda os nossos desafios e, claro, que tenha a nossa cara. Para organizar essa nova visão, o autor lança a mão de uma metáfora bem poderosa. A administração é como um foguete. Pensa só, uma máquina complexa, de alta tecnologia, onde cada peça tem que funcionar em perfeita harmonia para que o lançamento seja um sucesso. E olha só a anatomia desse foguete. A estrutura principal, o corpo dele, é a própria administração. O combustível, aquilo que dá o impulso, são as áreas que a gente já conhece. Marketing, finanças, pessoas, produção. As asas que dão estabilidade e direção são a filosofia e a física. E claro, no comando de tudo, pilotando essa máquina, está o administrador. Agora vamos para o nosso primeiro estudo de caso, o campo de futebol. Pode parecer inusitado, mas o autor argumenta que, se o futebol é essa paixão que move o Brasil, ele também é uma sala de aula fantástica sobre estratégia, liderança e, principalmente, sobre o jeito brasileiro de resolver problemas. E é impossível falar do Brasil, seja no futebol ou nos negócios, sem falar do famoso jogo de cintura. Isso não é só dar um jeitinho, não. É uma habilidade estratégica. É a capacidade de se adaptar rápido, de encontrar uma saída criativa quando tudo parece perdido. É uma ferramenta essencial de gestão por aqui. E o futebol nos dá exemplos perfeitos disso. Pensa no Didi e na sua cobrança de falta a folha seca. Era pura estratégia, um movimento calculado para enganar o goleiro. Do outro lado a gente tem o Garrincha. Ele era o puro improviso, o drible que ninguém conseguia prever, a criatividade que quebrava qualquer esquema tático. Duas formas de genialidade, ambas super eficazes. Na liderança, a mesma coisa. Tivemos o Filipão, o famoso paizão, aquele líder que cria um ambiente de família, que motiva pelo afeto, e tivemos o Parreira, apelidado de geleira, um técnico mais frio, cerebral, totalmente focado na estratégia e nos resultados. Qual estilo é o certo? Bom, os dois foram campeões do mundo. Isso mostra que não existe uma receita de bolo para a liderança. Então, como um administrador pode se desenvolver independentemente do estilo? O autor sugere uma receita simples: tomar um chá. C de conhecimento, que é a base de tudo. H de habilidades, que é saber aplicar esse conhecimento na prática. E A de atitudes, que é a vontade, a proatividade, o querer fazer acontecer. É a soma desses três que forma o grande profissional. Agora vamos sair do gramado e entrar no Palácio do Planalto. Analisar a gestão de um país é olhar para a administração na sua escala máxima, com desafios de uma complexidade absurda. E a nossa história tem personagens incríveis para isso. De um lado, Getúlio Vargas, uma figura controversa, mas com um viés empreendedor inegável, criando as bases da nossa indústria. Do outro, JK, a personificação do otimismo, o líder visionário do lema 50 anos em 5, que não tinha medo de sonhar grande. E o grande projeto de JK foi, sem dúvida, Brasília. Imagina só o tamanho do desafio: prometer, planear e entregar uma capital inteira, no meio do nada, em menos de 5 anos. É um dos maiores cases de gestão de projetos e de liderança visionária que a gente tem notícia. E para fechar essa parte, uma frase do Getúlio que é muito forte. Ela mostra o peso das decisões e o tamanho do legado que um líder, seja de uma empresa ou de uma nação, pode deixar para trás. Agora vamos para o mundo corporativo. Vamos olhar para os grandes empreendedores que construíram impérios no Brasil e para um desafio que assombra muitos negócios familiares até hoje. Essa é uma história clássica, quase um roteiro de filme. A primeira geração constrói tudo com muito suor. A segunda, que viu a luta de perto, geralmente consegue manter. O problema, muitas vezes, é a terceira, que já cresce com tudo na mão e pode não ter o mesmo ímpeto, a mesma garra. O risco de tudo se perder é real.
E o caso do Francisco Matarazzo no Brasil é o exemplo perfeito disso. Um imigrante que chegou aqui sem nada e construiu um dos maiores conglomerados da América Latina. Um império gigantesco. Mas, depois da sua morte, a sucessão foi um problema e o império acabou se desfazendo. É uma lição dura sobre a importância de planear o futuro. Bom, depois de passear pelo futebol, pela política e pelos negócios, o que a gente pode concluir? O que afinal define essa tal mentalidade de gestão made in Brasil? Juntando todas as peças, um perfil começa a aparecer. É uma gestão que valoriza muito a criatividade do improviso, que depende da flexibilidade estratégica, do jogo de cintura, que tem uma resiliência gigante para superar as adversidades e que, no fundo, coloca uma grande ênfase nos relacionamentos, numa abordagem mais humana e próxima. E o autor traz um dado que é no mínimo surpreendente. Apenas 6% do nosso produto interno bruto vem do cooperativismo. Ele aponta isso como uma oportunidade imensa, um modelo de negócios que tem tudo a ver com esse nosso espírito mais comunitário, mas que ainda é muito pouco explorado. No fim das contas, a grande mensagem é esta. Uma boa gestão vai muito além das planilhas. Ela exige uma visão mais ampla, quase filosófica. Exige um entendimento profundo do porquê das coisas. É a busca constante por conhecimento que sustenta as grandes decisões. E a gente termina com essa reflexão. Se dá para aprender tanto sobre gestão com a nossa própria história, nosso esporte, nossos negócios, que outras lições incríveis estão escondidas por aí no nosso dia a dia? Talvez a maior aula de administração esteja muito mais perto do que a gente imagina.